Bom dia, a gente vai falar hoje sobre fisiologia feminina antes da gravidez e hormônios femininos. E eu sou Ana Cláudia, professora da Fisio 2. Bom, essa videoaula tem como objetivo a gente falar um pouco sobre esses hormônios antes da gravidez. E para começar, a gente vai falar dos órgãos sexuais femininos. A gente vai dar uma apanhada. Então, a gente pode observar que nós temos as trompas de Falópio, os ovários, o útero, vagina, vulva e colo uterino. Aqui é um corte lateral. A gente pode observar. O que é interessante a gente observar é a trompa com as fímbrias envolvendo o ovário. Essa imagem mostra melhor para a gente, olha aqui o ovário com os seus folículos ovarianos e os seus folículos em todas as fases. A gente observa que para haver fecundação, após a ovulação, essas fímbrias vão captar da trompa uterina, vão captar esse óvulo e eles vão se encontrar então com o espermatozoide. Então, quando a gente fala em origem do desenvolvimento folicular nos ovários, isso remete ao nosso desenvolvimento embrionário. A origem do ovário é do endodermo dorsal e do mesentérico do intestino posterior. É interessante lembrar e notar que quando na vida adulta, às vezes a gente tem alguns tumores remanescentes dessa época embrionária. Então, você vai encontrar dentro do ovário tumores com células intestinais. Então, isso vem a origem embriológica do nosso ovário. Então, a gente tem a formação do ovário. O ovário ele é uma estrutura elíptica, mais ou menos de 2 a 4 centímetros de comprimento. E ele possui uma camada externa de tecido conectivo e uma estrutura de tecido conectivo interior, que é chamada de estroma. Nesse estroma, a gente vai ter o quê? Diversos folículos ovarianos em diversos estágios de desenvolvimento ou de degradação. Quando a gente volta lá no desenvolvimento embrionário, então a gente tem mais ou menos 7 milhões de ovogônias no ovário embrionário e que vão se desenvolver e vão formar mais ou menos 500 mil de ovócitos primários. Então, acontece as divisões das células germinativas, elas vão migrar para o córtex, formam o ócito primordial. Depois, esse ócito primordial é acrescido de camada de células da granulosa, formando nesse momento o folículo primordial. Então, no quinto mês embrionário, a gente tem esse ócito primário. Quando o bebê menina nasce, a gente vai ter, em média, de 1 a 2 milhões de ócitos primários. E assim a gente vai continuar nesse desenvolvimento oogênico, de desenvolvimento folicular nos ovários, a gente vai continuar mais ou menos com esses 500 milhões de ócitos. Então, ócito primário, folículo primário, que é nada mais acrescido de uma camada de células da granulosa. Quando a gente tem a puberdade, que são os primeiros estímulos hormonais, que a puberdade ela vai ter um estímulo, a gente vai ver mais à frente, que é multifatorial. Então, a gente tem o amadurecimento do nosso sistema nervoso, ele vai estimular a produção dos hormônios hipofisários, e aí a gente vai ter também dando início a essa fase dos ciclos sexuais, ou ciclos menstruais. Então, até aqui, a gente vai ter o quê? O ócito primário e folículo primordial. Quando a gente tem o início da puberdade, nós vamos partir para a primeira divisão meiótica do ócito. E vamos formar o segundo, que é o ócito secundário, e um corpo polar que vai ser degenerado. Vai acontecer o quê? O folículo ele vai evoluir para um folículo ovulatório,
E a gente vai ter, então, um óvulo secundário, um folículo pré-ovulatório, até a ovulação. Quando você ovula, você, então, pode fecundar. Se fecundar, a gente vai ter a segunda divisão meiótica, e o segundo com origem do óvulo, propriamente dito, e do segundo corpo polar, que vai se degenerar. E se não acontecer essa fecundação, esse vai se degenerar e vai acontecer a menstruação. Então, quando a gente tem a puberdade, a gente vai parar nessa primeira divisão meiótica e vamos formar esse ócito secundário. Mais ou menos, na puberdade, a gente tem uma média de 300 mil ócitos que têm chance de evoluir para se tornarem óvulos. Mas apenas de 400 a 500 folículos primordiais desenvolvem-se. E o que vai acontecer, então, quando esses folículos acabarem e se encerra a vida sexual reprodutora da mulher? É onde que, então, dá início ao climatério e à menopausa. Outra classificação do sistema hormonal feminino, a gente pode dividir de 3 maneiras. Então, a gente tem, quando fala de hormônio, eles vão formar um ciclo regulatório entre eles. Então, a gente tem o hormônio de liberação hipotalâmica, que é o hormônio liberador de gonadotropinas, que é o GnRH. Foi esse que eu mencionei, que vai começar a ser estimulado na puberdade, quando o cérebro da menina estiver amadurecido. Os hormônios sexuais hipofisários anteriores, que é o FSH, o folículo estimulante, e o hormônio luteinizante. E que eles vão ser secretados em resposta a essa liberação do GnRH. E esses hormônios hipofisários, vão atuar nos hormônios ovarianos, ou gonadotrópicos, que a gente pode chamar, que vem de gônadas, que são o estrogênio e a progesterona, secretados pelos ovários. Então, em relação ao sistema hormonal feminino, a gente tem no ciclo ovariano mensal os dois gráficos que representam o ciclo sexual feminino. Então, a gente observa que no primeiro gráfico a gente tem os hormônios gonadotrópicos, que são o estrogênio e a progesterona. E no segundo gráfico a gente tem o FSH e LH, que são os hormônios hipofisários. Quando a gente fala em predomínio, a gente observa que há um predomínio do FSH na primeira fase do ciclo. Isso tem um motivo, que ele é um hormônio, como o próprio nome diz, folículo estimulante. Ele só é sobrepujado pelo pico do LH, que vai acontecer pouco antes da ovulação. Depois, ele volta a se elevar, mas vocês observam que o LH nunca mais como nesse pico. Então, eles vão manter, da segunda fase do ciclo, eles vão entrar em declínio. Em relação ao estrogênio e à progesterona, a gente tem um grande predomínio do estrogênio na primeira fase do ciclo, sobrepujada depois pela progesterona na segunda fase. Isso tem uma grande explicação, porque o estrogênio ele prepara o corpo da mulher para a gravidez. Então, ele prepara neovascularização para a implantação do futuro blastocisto, ele estimula o crescimento uterino. E a progesterona, ela seria importante na nutrição desse futuro óvulo. Então, você tem a fase da progesterona em aumento na segunda fase do ciclo. Então, quando a gente tem entre 9 e 12 anos, ou seja, o início da puberdade, a hipófise vai começar a secretar o LH e o FSH, levando a esse início desses ciclos sexuais mensais. A puberdade, o primeiro ciclo é chamado menarca. De que maneira isso vai ser feito? Então, nós vamos ter diversos sinais emocionais e de maturação do corpo como um todo, sendo capaz de gerar uma nova vida. Todas essas mensagens vão ser levadas ao nosso cérebro. Também serão levadas ao nosso cérebro através do sistema límbico, que é o sistema que vai gerir as emoções, mensagens que vão levar ao hipotálamo sinais de que há
essa menina está pronta a iniciar e gestar uma vida. Então, isso são os primeiros sinais emocionais e de maturação da puberdade. A partir daí, a hipófise recebe mensagem do hipotálamo e começa a liberar, então, o FSH, conforme a gente observou inicialmente, depois o LH. Tanto o FSH e o LH vão estimular células-alvo ovarianas, que se combinarão a receptores específicos nas membranas do ovário. Esse receptor ativado vai aumentar a secreção, crescimento e proliferação. Então, conforme a gente vai observar, esse primeiro maturação, estímulo do FSH, vai dar início à maturação dos diversos folículos e que vai culminar com a ovulação e posterior fecundação ou não. Do ciclo é responsabilidade do FSH. Então, a gente observa aqui diversos folículos em diversas fases de evolução. Então, a gente observa que nós temos os folículos ovarianos em diversas fases. E essa maturação e esse desenvolvimento folicular só vai começar na puberdade. Durante a infância, o que a gente tem é um óvulo com camadas de células da granulosa, apenas uma camada, representando o folículo primordial. E isso vai ficar nessa fase até que a gente receba sinais provenientes do hipotálamo e da hipófise e a liberação dos nossos hormônios hipofisários, LH e FSH. Até então, essas células e folículos não se desenvolverão, eles estarão em pausa. Durante a infância, um dos motivos que isso acontece é que durante a infância as células da granulosa vão secretar um fator inibidor de maturação de oócitos. Então, eu vou parar na primeira fase da divisão meiótica, na prófase 1. Então, apenas na puberdade, quando meu hipotálamo liberar o GnRH e ele estimular a hipófise, liberar então FSH e LH, então que eu vou começar a minha estimulação do meu folículo. Então, ele vai passar do folículo primordial para folículo antral, para folículo ovulatório. Então, a gente observa aqui, novamente, esse esquema dos nossos folículos em diversas fases de desenvolvimento. Então, a gente tem um folículo primário, pré-antral, ele vai ser estimulado principalmente pelo FSH, e a gente vai ter um amadurecimento acelerado, rápido, de 6 a 12 folículos por mês. O que é essa proliferação? Vão ser acrescidos, gente, uma camada só, no folículo primordial. Então, a gente vai ser acrescido o quê? Várias e várias proliferação de células da granulosa. Então, eu vou ter várias camadas de células. Então, a gente observa que os folículos sendo estimulados, ou seja, principalmente pelo FSH, esse monte de células da granulosa vai colocando várias e várias camadas. Então, as células da teca vão formar uma cavidade. Essa cavidade, no meio do folículo, vai secretar líquido, que a gente chama de antro. Então, esse folículo antral vai formar essa vesícula dentro do nosso folículo. Esse líquido é rico em estrogênio e progesterona. Então, a gente fala que as células da granulosa, estimuladas principalmente pelo FSH, formam o quê? A face externa do folículo. E as células da teca, elas são as células internas, que são responsáveis principalmente pelo estrogênio e progesterona. As células da granulosa estimuladas pelo FSH, conforme a gente viu, elas também secretam AMH. AMH é chamado um hormônio antimileriano. Esse AMH, ele tem como função impedir o crescimento de novos folículos. Vocês imaginam que nós temos aqueles 6 primeiros, de 6 a 12. Então, um deles vai se destacar. E eles vão continuar a secretar o quê?
esse AMH para que não, já pensou, todos os folículos fossem estimulados. Nós temos que ser de 400 a 500, a gente poderia estimular aqui 50, 60 a cada ovulação, a gente ia acabar com todos os nossos folículos de uma vez só. Então, um folículo que foi estimulado, que a gente vai ver que desses 6 a 12 eles estão estimulados inicialmente, um deles vai ser chamado de folículo dominante, porque vai ser estimulado mais do que os outros. Eles começam a produzir esse AMH, que é o hormônio antimileriano. E esse hormônio antimileriano vai impedir o crescimento de novos folículos. Em relação ao crescimento folicular ovariano, a gente tem apenas um folículo amadurecendo de cada vez. Daqueles 6 a 12 iniciais, apenas um vai se tornar dominante. Isso acontece basicamente por dois motivos. O primeiro é que o hormônio antimileriano ele vai diminuir a sensibilidade desses outros folículos ao FSH, porque a gente tem que lembrar que nós estamos na fase onde o hormônio folículo estimulante está atuando. Então, é liberado também esse hormônio antimileriano para impedir o recrutamento de um novo grupo de folículos. Se isso não acontecesse, a gente teria uma média de o quê? Em vez de 6 a 12, teríamos 50 folículos estimulados. Isso não seria possível. A gente teria uma perda muito grande de folículos em formação. Então, o nosso próprio controle hormonal, ele amadurece uma quantidade e depois de 6 a 12, e depois dessa quantidade apenas um ou dois sobressairão. Na grande maioria, a gente tem apenas um folículo se sobressaindo. O outro motivo é que a gente tem um aumento do estrogênio produzido por esse folículo. Então, esse aumento do estrogênio é produzido pelo neolíquido antral, lembrando sempre que quem produz o androgênio é a célula da teca. Então, a célula da teca, a célula é a teca interna, são células dentro da cavidade antral. Elas vão sintetizar androgênios. Esses androgênios deverão chegar à camada da granulosa. A camada da granulosa fica na camada externa desse folículo. Lá na camada granulosa eu tenho uma enzima, que é a aromatase. Essa aromatase, então, vai transformar esse androgênio em estrogênio. Então, essa grande quantidade de estrogênio produzida no meu líquido antral, pela minha célula teca e granulosa, ele vai estimular cada vez mais essa produção de estrogênio. Todo esse aumento de estrogênio, ele vai chegar lá no meu hipotálamo e vai naturalmente diminuindo a secreção de FSH pela hipófise anterior. E por que esse folículo dominante continua a se sobressair? Porque ele acaba apresentando uma produção intrínseca de estrogênio capaz de se retroalimentar. Então, esse folículo que sobressai continua a crescer por feedback positivo intrínseco. Na grande maioria das vezes, a gente tem gravidezes únicas, então apenas um folículo dominante é liberado. Eventualmente, a gente pode ter gravidezes múltiplas de gêmeos, mas com 2 folículos que se tornarão óvulos, e mais raramente trigêmeos. Aí nós estamos nesse proliferação, fizemos a nossa proliferação do nosso líquido antral, e a gente tem nesse momento a gente vai atingir o pico máximo de produção de estrogênio, proveniente do nosso líquido, conforme eu falei, e da célula granulosa. Mas esse óvulo, ele precisa o quê? Ele precisa ser eliminado do meu ovário para poder ser posteriormente fecundado pelo meu espermatozoide. E para que aconteça a ovulação, é necessário que eu tenha um pico de LH. Por que esse pico de LH ele é fundamental? Então, a gente vai saber que até esse ponto a gente atingiu a produção máxima de estrogênio, e esse folículo dominante, que apenas um, que ele se desenvolveu, os outros evoluíram, essa célula granulosa do folículo dominante, ela, além de estrogênio, ela vai começar a secretar o quê? Inibina e progesterona. Então, eu vou secretar 3 substâncias.
inibina progesterona e já estava produzindo estrogênio. Nesse momento, eu vou ter um aumento no GNRH lá no meu hipotálamo e isso vai fazer um pico de LH. O pico de LH, ele vai ser muito importante porque ele é parte essencial da ovulação, porque ele desencadeia inúmeros sinais químicos para que os passos finais da maturação do meu ovócito. Então, quando a gente chega aqui, a gente precisa liberar esse óvulo para que ele seja possivelmente fecundado, porque ele está dentro do estroma. E o pico de LH é parte essencial da ovulação, porque na verdade ele vai desencadear inúmeros sinais químicos necessários para os passos finais da maturação do ovócito. A gente lembra que parou no foi feita a primeira meiose e agora a gente precisa fazer a segunda divisão meiótica. Então essa etapa vai dividir o quê? O ovócito primário em ovócito secundário e o corpúsculo polar que se degenera. Enquanto isso tudo está acontecendo, o líquido antral vai se acumular e o folículo vai crescer e prepara-se para liberar o ovócito. Então, o LH também é necessário, além de desencadear toda essa sinalização química para que isso tudo aconteça, ele inicia a secreção de progesterona, que vai ser fundamental caso haja fecundação na fixação, na manutenção e nutrição do futuro óvulo. Tá? Então, a gente tem esse pico de LH. Eu vou liberar esse hormônio, principalmente, existe ainda o nosso estrogênio, mas inicia principalmente a produção e secreção de. Então, após esse pico de LH necessário para a ovulação, e após essa maturação do ovócito e a retomada da primeira divisão, o folículo, mais ou menos 16 a 24 horas após o pico de LH, ocorre a ovulação. Então, como que vai ocorrer a liberação do nosso óvulo? Esse folículo maduro ele vai secretar prostaglandina e algumas enzimas proteolíticas. Essas enzimas proteolíticas são estimuladas principalmente pela progesterona. Então, pode haver também um chamamento, um sinal para que as prostaglandinas ajudem nesse momento, transudando, fazendo hiperemia folicular, edema na parede do ovário. Existem muitas mulheres que nesse momento têm que a gente chama de síndrome dolorosa, é uma dor persistente no baixo ventre e que está relacionada ao quê? A esse edema, principalmente com esse ajuntamento de prostaglandinas, que vão fazer edema até romper essa parede do ovário. Então vai acontecer a ruptura do folículo e a evaginação do nosso óvulo. Vocês podem imaginar que o que vai acontecer se uma das causas muito comuns de infertilidade, até agora a gente tem, o paciente pode não ter esse pico de secreção de LH, é muito comum. Então, você nunca consegue ovular. Muitas vezes, os primeiros ciclos na puberdade, eles fazem parte, são picos sem LH. Então, são picos anovulatórios, né? São ciclos anovulatórios. Outra causa de ausência de secreção de LH é a anorexia. Se você tiver lesões na hipófise ou estresse, você pode ter ciclos anovulatórios. Então, a gente sempre pesquisa, é uma das causas mais comuns quando o casal tem infertilidade, é você fazer essa pesquisa. Se o paciente está tendo pico de LH, vamos dosar o LH, né? Vamos calcular a ovulação. Então, geralmente começa-se a pesquisa da infertilidade por aí. Agora, ao contrário, os aumentos dos níveis de LH, você não vai ter o feedback regulatório que seria produzido no caso, se você não tem ovários, ausência congênita de ovários. Então, você não vai ter o regulatório, que é o estrogênio e progesterona, enquanto LH
e FSH estão altos, então você vai ter o nível de LH muito alto, muito alto, muito alto. Então a gente vai ter isso na menopausa, porque a gente não vai ter como contrabalançar os níveis dos nossos hormônios hipofisários, porque nós não temos mais os hormônios gonadotrópicos. Então, seria uma questão para diagnóstico de menopausa. Muito bem. Então, a gente fez o quê? Nós tivemos a ruptura da nossa parede ovariana, teve o pico de LH, rompeu e ocorreu a ovulação. Mas a gente ficou para trás o quê? Não ficou um monte de célula da granulosa, nós não ficamos com células da teca interna remanescentes. E nesse período a gente não vai ter o quê? Uma proliferação de LH. Então, todas essas células remanescentes, elas vão se transformar em células luteínicas. Elas são chamadas assim porque ela tem um aspecto amarelado, por causa das inclusões lipídicas. Então, essas células remanescentes do corpo lúteo, elas são grandemente produtoras de progesterona e estrogênio, e as tecais, androgênio. Nós temos o quê? Por que isso vai acontecer? Essas células as células da granulosa, produtoras de progesterona e estrogênio, são fundamentais, no primeiro momento, para preparar o útero para uma possível implantação e gravidez, e a progesterona vai ser responsável, a progesterona principalmente é produzida pelas células da granulosa desse corpo lúteo, que são essas células granulosas remanescentes, vão ser responsáveis pela nutrição e desse óvulo inicial, até que a placenta possa assumir esse papel. Então, depois da ovulação, essas células foliculares da teca vão migrar para esse espaço antral e vão se misturar com as células da granulosa. E esses tipos celulares vão formar células lúteas do corpo lúteo. Então, isso é chamado de luteinização, conforme a gente já falou. Nessa fase, a progesterona é o hormônio dominante na fase lútea. Inicialmente, a gente tem a síntese do estrogênio diminuída e depois ele continua a aumentar. Então, essa combinação de estrogênio e progesterona secretados pelo corpo lúteo tem o efeito de feedback negativo na hipófise, mantendo uma intensidade reduzida de LH e FSH. Isso para quê? Essa estrogênio e progesterona eles têm a função de preparar tanto o corpo da mulher, fazendo um ninho adequado para a implantação desse futuro óvulo, como também para nutrir esse óvulo. Então, a influência da progesterona, o endométrio vai continuar preparando-se para a gestação, vai se tornar uma estrutura secretora. As glândulas endometriais vão crescendo, os vasos sanguíneos vão sendo adicionados, as células endometriais depositam lipídios. E esses depósitos eles vão fornecer a nutrição até o quê? É a formação da placenta. Mais ou menos há uma duração de 12 dias desse corpo lúteo. Se essa gestação não acontece, o corpo lúteo ele vai morrer, vai sofrer apoptose. Assim que as células lúteas degeneram, a produção de progesterona e de estrogênio diminui. A partir do momento que elas diminuem, a gente remove a inibição por feedback da hipófise exterior, aumentando a secreção de FSH e LH, e começa-se novamente um novo ciclo. Sem esse corpo lúteo degenerado, nós não vamos ter estrogênio nem progesterona para manter aquele ninho, principalmente o ninho sanguíneo no nosso útero, que seria responsável pela implantação do futuro óvulo. Então, mais ou menos 2 dias após o corpo lúteo parar de funcionar, ou 14 dias após a ovulação, acontece o quê? Nós não estamos mais nutrindo o endométrio, então a gente começa a descamar a camada superficial e inicia-se a menstruação.
Então, aqui a gente tem um esquema falando sobre todas as fases. Vocês observam que a fase folicular inicial é marcada principalmente pelos baixos níveis de estrogênio, porque nesse momento ainda a gente está terminando ou não, nós não temos. Quem produz estrogênio é o óvulo, né? Ou o folículo antral, depois o corpo lúteo. Então, nesse momento, a gente não tem estrogênio, nessa fase folicular inicial. Então, há um predomínio de FSH e LH. A partir do momento que o folículo começa a ser estimulado, através do aumento do FSH principalmente, a gente começa a produção e secreção de estrogênio. O antimileriano, o hormônio antimileriano, ele previne que mais folículos se desenvolvam. Então, geralmente, a gente tem o quê? Predomínio de um folículo dominante. Na fase seguinte, a fase folicular tardia e ovulação, a gente começa com níveis elevados de estrogênio e começa a aparecer o quem? A progesterona. Quando a gente tem esse nível crescente de progesterona, nós vamos ter o pico de LH, que é fundamental para a ovulação. Nesse momento, o FSH é suprimido pela inibina. Na fase lútea, então, acontece a ovulação, a gente dá início à fase lútea inicial e a combinação do estrogênio e progesterona, aumentadas porque estão sendo produzidas pelas células da teca e das células da granulosa remanescentes, nós temos o quê? O estímulo para a produção muito aumentada de estrogênio e progesterona, com o objetivo de preparar o ninho para nidar o nosso futuro blastocisto, o nosso futuro óvulo. Então, nesse momento, com o estrogênio e progesterona muito alto, a gente tem o quê? Inibição da FSH e LH. Depois, na fase lútea tardia, que a gente chama, o corpo lúteo, mais ou menos 12 dias depois, ele vai apresentar uma involução, ele vai morrer, e quando ele morre, ele não produz mais, então, nem estrogênio, nem progesterona. Então, a gente vai ter novamente o estímulo para a inibição que a gente tinha vai ser removida. Então, a gente vai ter um estímulo novamente do FSH e LH. Aqui a gente tem outro resumo de uma outra maneira. Aqui a gente tem esse quadro, ele faz uma relação entre os hormônios hipofisários, os hormônios ovarianos ou gonadotrópicos, relaciona o ciclo menstrual e o desenvolvimento folicular. E aqui a gente, falando especificamente dos hormônios ovarianos, estrogênio e progesterona, o estrogênio ele tem como função promover principalmente a proliferação e o crescimento de células específicas do corpo e caracteres secundários na mulher. As progestinas, como principal responsável, representante é a progesterona, elas preparam o útero para a gravidez e as mamas para lactação. Então, a gente tem os estrogênios, as progestinas. Vocês observam que a origem deles é do colesterol e eles são produzidos. Nós temos o beta-estradiol em relação aos estrogênios. O beta-estradiol é a estrona e o estriol, sendo que o estradiol é o mais importante. Tanto a estrona ela é 12 vezes mais fraca que o beta-estradiol e o estriol 80 vezes mais fraco. Aqui a gente tem as progestinas como principal representante da progesterona. Vocês observam que eles têm uma origem comum, né? Então aqui a gente tem a síntese de estrogênios e progesterona, eles são produzidos, os androgênios, eles são produzidos na célula da teca, que é a camada interna, vai à granulosa, onde sofre a ação da enzima aromatase, e aí então é convertida em estrogênio. As células da teca são estimuladas, como de forma a gente já falou, principalmente pelo hormônio LH, que estimula essa produção de androgênio, e o FSH, ele estimula a função da aromatase.
Então, o LH e o FSH trabalham em conjunto, um estimulando a enzima, o FSH, e o LH estimulando a produção dos androgênios. O estrogênio e a progesterona são transportados no sangue pela albumina e é degradado no fígado. Então, o estrogênio, vocês têm que sempre fazer essa divisão, principalmente, ele aumenta o útero, aumenta os órgãos sexuais femininos externos, ele é responsável pelas características sexuais secundárias, e ele, na puberdade, vai ser o responsável pelo amadurecimento sexual da menina para a mulher. Em relação à trompa de Falópio, ele vai aumentar o número de células epiteliais ciliadas, o tecido é um tecido ciliado. Então aqui a gente tem o efeito dos estrogênios, principalmente sobre as características sexuais femininas, primárias e secundárias. Então a gente tem o efeito do estrogênio sobre a mama, ele vai ser responsável pelo aumento das mamas, pelo crescimento e desenvolvimento dos ductos, dos lóbulos, alvéolos. Então ele vai fazer o quê? O aumento, o aporte. E vamos, a amamentação, a lactação, ela depende de efeitos de mais de um hormônio. Então o estrogênio começa, aumentou, cresceu e desenvolveu. Em relação ao esqueleto, a gente tem dois exemplos clássicos, que é o efeito do estrogênio. Ele vai inibir a atividade osteoclástica, então ele faz o que? Inibe a reabsorção óssea e causa a união das epífises. Os pacientes que não têm estrogênio, eles não fecham as epífises e crescem mais. Então a gente imagina, a gente sabe que a menina, quando chega na puberdade, ela para de crescer, ou cresce muito pouco. Por quê? Porque nesse momento da puberdade a gente vai ter o efeito do estrogênio. E o efeito do estrogênio, ele vai causar o quê? União das epífises. Se as epífises estão unidas, elas não vão crescer mais. Então a gente para o crescimento, geralmente o crescimento da menina para na puberdade, em altura, justamente por causa disso, porque começa a ver o efeito do estrogênio. Em relação à osteoporose, quando você tem na menopausa, você acabaram os seus folículos. Você não vai produzir mais estrogênio. Então, você vai causar o quê? A sua reabsorção óssea, que era inibida pelo estrogênio, agora está liberada. Então, você vai ter uma atividade osteoclástica bem maior. Então, você vai ter diminuição da matriz óssea, menos depósito de cálcio e fosfato, seu osso pode ficar rarefeito por causa disso. Então, por isso, a osteoporose dos ossos é causada por deficiência de estrogênio na menopausa. É uma manifestação. Em relação às outras características sexuais femininas, ele aumenta o metabolismo corporal, o depósito de gordura maior, principalmente a gordura abdominal. Em relação à pele, o estrogênio ele tem o efeito de ter a pele da mulher é mais espessa que a da criança. Em relação à temperatura, a gente tem a temperatura da mulher é maior que a do homem. E o estrogênio ele tem essa função de reter sódio. Agora, a gente tem a progesterona. A progesterona, sempre dividindo dessa maneira. O estrogênio ele tem o crescimento dos órgãos e das características sexuais secundárias. Em contrapartida, a progesterona ela aumenta de um modo geral as secreções. Então a gente tem, por exemplo, aumentei a minha glândula e a nutrição no meu útero para preparar para implantar o meu blastocisto. Função do estrogênio. E qual a função da progesterona? Aumenta a secreção dessa glândula. Efeito do estrogênio na trompa de Falópio. Não aumentei o número de cílios no meu transporte ciliado? Ótimo. Qual é o efeito da progesterona sobre a trompa de Falópio? Aumenta a secreção. Então, além disso, é como se corresse um rio de secreção, permitindo que, quando a progesterona estimula a secreção, o estrogênio aumenta o número e o tamanho da trompa. Em relação à mama, do mesmo jeito, então a gente tem
um aumento também em proliferação das células alveolares, e as mamas começam a adquirir uma natureza secretora. Mas nem o estrogênio, nem a progesterona, nem em conjunto, eles são capazes de estimular a lactação. O leite só é secretado depois que a mama é estimulada pela prolactina, e isso só vai acontecer quando houver a fecundação e a mulher estiver gestando. Aqui a gente pode dividir o ciclo endometrial mensal e a menstruação, a gente pode dividir em 3 fases: proliferativa, fase secretora e fase menstrual. Então, a fase estrogênica do ciclo endometrial ocorre antes da ovulação, e a gente vê que vai ser essa manifestação de proliferação que a gente tem falado, crescimento principalmente de vasos sanguíneos. A fase secretora é a progestacional, logo após a ovulação, e se a gestação não ocorrer, a necrose de todo esse arcabouço sanguíneo que não vai ser mais alimentado porque o corpo lúteo morreu, então ele não produz mais estrogênio e progesterona, então a gente vai ter que acontecer a menstruação. Tudo isso vai ser descamado, necrose, descamação, e acontece a menstruação. Então vai acontecer por vasoespasmo. Esses nutrientes que eram estimulados, essa neovascularização estimulada pelo estrogênio e a perda desses estímulos hormonais vai acabar. Então a gente tem uma média de 50 ml de sangue que é presente, que é perdido a cada mês, normalmente nas mulheres do modo geral. Assim que a gente tem mulheres que têm mais, outras que têm menos. A gente tem para resistência à infecção, a gente tem uma leucorreia, então tem um número de leucócitos que impedem que essa menstruação seja contaminada, né? Porque a gente tem um meio de cultura, então isso não acaba não funcionando, porque a gente tem essa proteção, nós temos um número de leucócitos que estará atuando para prevenir essa menstruação. O mentimétero a gente vai fazer no dia da aula, quinta-feira. A gente vai discutir algumas questões. E a gente parte agora, nós vimos escalonando o nosso sistema hormonal feminino. A gente tem o estímulo da hipófise, FSH e LH. Nós temos os hormônios gonadotrópicos, que são liberados e secretados, que é o estrogênio e a progesterona, pelos folículos e óvulos. E nós temos o hipotálamo atuando, que vai secretar o GNRH. Então, fazendo com que a hipófise anterior secrete esse LH e FSH. Como que isso vai acontecer? Vocês lembram que a gente falou por que a criança não tem a liberação de FSH e LH? Porque o GNRH, o hipotálamo, ele precisa estar amadurecido. Então, a gente tem, através do sistema límbico, que é o responsável pelas emoções e a maturidade, de um modo geral, do nosso corpo, a gente tem todas essas mensagens que vão estar sendo enviadas para o nosso hipotálamo. Quando a gente recebe, olha, eu já tenho um amadurecimento, meu cérebro já cresceu, eu já tenho um amadurecimento cerebral, neuronal, motor, o corpo da menina está apto a tolerar e suportar uma gestação. Então, todas essas mensagens chegam ao nosso hipotálamo. E aí o hipotálamo começa, então, a secretar o GNRH. E estimulando a hipófise anterior, que por sua vez vai secretar o LH e FSH e dando início aos ciclos da puberdade. É interessante que a regulação do ritmo mensal feminino, eles fizeram alguns testes, e em pacientes que têm alterações na sua fecundação, na sua fertilidade, eles tentaram estimular e deram GNRH para ver se você conseguia estimular a produção de LH e FSH. Fizeram infusão contínua e observaram que isso não tem valor. Então, observou-se que mais ou menos a cada 90 minutos você tem um estímulo de GNRH pelo hipotálamo, e isso estimula o LH.
a liberação de LH pela hipófise. A gente já sabe que essa interação entre os hormônios ovarianos e hipotalâmicos e hipofisários funciona num esquema de feedback negativo. Então, se eu tenho estrogênio e progesterona alto, eu vou diminuir a secreção de LH e FSH. A própria inibina também do corpo lúteo também inibe a secreção de LH e FSH. A exceção disso vai ser esse pico pré-ovulatório de LH, que é secretado pela hipófise por 1 a 2 dias antes da ovulação. Algumas. Aqui eu tenho a oscilação, eu tenho aqui um resumo de toda essa oscilação desse feedback entre o sistema hipotalâmico e hipofisário. Os ciclos anovulatórios, como a gente falou, principalmente nos ciclos sexuais da puberdade, são 100 picos. E a menarca, a gente tem os extremos dois opostos, a puberdade menarca, que é geralmente a partir dos 12 anos, e a menopausa, que a gente vai ter a cessação de toda a produção de estrogênio pelos meus ovários. Por quê? A gente lembra que a gente tinha entre 400 e 500 folículos primordiais? Eles vão ser usados durante toda a vida e quando eles chegam a zero, eu não produzo mais estrogênio. O que a gente faz hoje, principalmente em pacientes que sofrem muito com alguns dos sintomas, como efeitos cardiovasculares ou efeitos estrogênio dependente em relação à osteoporose, então, às vezes, algumas pacientes têm indicação de fazer a terapia de reposição hormonal. Outras anormalidades de secreção pelos ovários, hipossecreção pelos ovários ou tumores das células. Em relação ao ato sexual feminino, a gente tem a estimulação feita pelo plexo sacral e também pelo parasimpático. Então, o orgasmo feminino aumenta a motilidade uterina e falopiana e secreta ocitocina. A fertilidade feminina, um óvulo permanece viável por mais ou menos 24 horas, mais ou menos no 14º dia. Alguns métodos anti-gravidez, supressão hormonal, principalmente a pílula, que ela faz a supressão do pico de LH. Então, se você não tem LH, você não vai ter o pico ovulatório. E a causa mais comum como a gente já tinha comentado, é a falta de pico de LH, falta de ovulação. Então a gente tem a gonadotropina coriônica humana, que vocês vão ver que é o famoso HCG, beta-HCG, ele é produzido principalmente pela placenta nos seus primeiros 16 semanas. Então a gonadotropina coriônica humana, ela é muito similar quimicamente ao LH. Então, pacientes que desejam engravidar, você faz a análise, você vê que ela não tem LH, por isso ela não faz pico pré-ovulatório, você faz o tratamento com a administração de gonadotropina coriônica humana, porque você então vai induzir que essa paciente tem ovule. Outras causas são endometriose. Você tem a endometriose, é tecido uterino, que ele teria que estar no miométrio, e ele está em localizações anômalas. Por exemplo, eu posso ter um foco de endometriose na minha trompa, eu posso ter um foco de endometriose nos meus ovários, na face externa do meu útero. Então, toda vez que você vai menstruar, você vai o quê? Sangrar para a cavidade uterina, fora da cavidade uterina, você pode favorecer o que? Infecção, retração, você pode sangrar para dentro da cavidade abdominal. Então, a condição, a endometriose, que é dividida de graus de 1 a 4, ela é uma causa grave de infertilidade. Aqui a gente tem um vídeo
e a gente tem esse caso clínico que a gente vai analisar, discutir também na aula. Então, vou mandar para vocês para a gente poder ler esse quadro antes, para a gente poder depois discutir essas questões. Maria, paciente de 48 anos, sem doenças prévias, iniciou o quadro de insônia, irritabilidade, irregularidades no ciclo menstrual, calores, principalmente no rosto, associados a sudorese profusa e desconforto. Questionou o médico se pode estar na menopausa. Apresenta sobrepeso e critérios para inclusão em diagnóstico de síndrome metabólica. Questionou o médico sobre a necessidade de dosagens hormonais e realização de densitometria óssea. Refere que faz tudo para viver o melhor possível na velhice. Não faz exercícios físicos e deseja iniciar. Então a gente vai perguntar, queria que vocês pensassem nessas respostas para a gente poder discutir quinta-feira. O que está acontecendo na vida de Maria? Quais os sintomas mais frequentes? Qual a base fisiológica para os sintomas de calores no rosto e osteoporose? A síndrome metabólica e o sobrepeso têm relação com a menopausa? Como estarão o LH e o FSH na menopausa? Aumentados ou diminuídos? Justifique sua resposta. Em relação ao tratamento, está indicado repor o estrogênio? E outras terapias adjuvantes teriam benefício? Também enviei para vocês algumas questões de fisiologia do aparelho reprodutor feminino para a gente poder discutir. Então, se vocês puderem resolver, eu acho que vai ser enriquecedor na aula. Em uma mulher jovem, injeções diárias de uma substância são administradas com início no seu 16º dia do seu ciclo menstrual normal, continuando por 3 semanas. Desde que as injeções tenham continuidade, ela não menstrua. Essa substância injetada poderia ser qual das alternativas a seguir? Testosterona, FSH, um inibidor de ações da progesterona, um inibidor da prostaglandina 2, beta-HCG, gonadotrofina coriônica humana. Pergunta 2. Qual das seguintes é verdadeira durante o período de 12 horas que precede a ovulação? Um pico de LH é secretado pela hipófise? O pico ocorre imediatamente após a formação do corpo lúteo? O pico é seguido imediatamente por uma queda de concentração plasmática de progesterona? O número de folículos em desenvolvimento é crescente? Questão 3. Quando os níveis de progesterona sobem até o ponto mais alto do ciclo hormonal feminino? Entre a ovulação e o início da menstruação? Imediatamente antes da ovulação? Quando a concentração sanguínea de LH está em seu ponto mais alto? Quando 12 folículos primários estão se desenvolvimento até a fase antral? E a pergunta 4. O que acompanha a descamação do endométrio durante o ciclo endometrial em uma mulher normal? Um aumento da progesterona, o pico de LH, uma diminuição tanto da progesterona quanto do estrogênio e um aumento do estradiol. Questão 5. Durante os primeiros anos após a menopausa, os níveis de FSH normalmente estão muito elevados. Uma mulher de 56 anos completou a menopausa 3 anos atrás. Entretanto, ela descobriu ter baixos níveis de FSH no sangue. Qual a melhor explicação para esse achado? Ela tem recebido terapia de reposição hormonal com estrogênio e progesterona desde que completou a menopausa. Suas glândulas suprarrenais continuam a produzir estrogênio. Seus ovários continuam a secretar estrogênio. Ela tomou pílula anticoncepcional por 20 anos antes da menopausa. Então, aqui nós temos a referência, capítulo 82 do Guyton, capítulo 26 do Silverton. Quinta-feira a gente resolve e espero que vocês tenham um bom estudo.